Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas EAD, né? Hoje, para o 9º ano, nós vamos falar um pouquinho sobre ginástica de conscientização corporal, né? O que é isso, né? Então, a gente vai ver as definições do que é essa ginástica de conscientização corporal, e nós vamos ver também sobre duas modalidades, a calistenia e o treinamento funcional. Qual que é a diferença de uma modalidade para outra? Por que elas são tão semelhantes, né? Talvez uma tenha base na outra, e é isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá. Ginástica de conscientização corporal. São técnicas alternativas que reúnem novas propostas de abordagem do corpo. Surgiram na década de 70 no Brasil e tiveram origem na busca de soluções para problemas físicos e posturais. Consciência de si, reeducação postural, toque, distensionamento, relaxamento, respeito ao ritmo individual e o prazer no movimento, né? Muitas pessoas que não se adaptam às atividades físicas convencionais demonstram grande aceitação por novas tendências, as quais apresentam como aspectos imprescindíveis para o prazer da prática e a realização pessoal. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho. Essas ginásticas, elas foram feitas inicialmente para aquelas pessoas que queriam ter um preparo físico e postural, né? Pessoas que elas não gostavam muito daquelas técnicas convencionais, né? Musculação, levantamento de peso, essas coisas. Então elas procuraram outras alternativas, que são essas ginásticas de conscientização corporal. Continuando. Elas foram organizadas e utilizadas na busca pelo equilíbrio e, consequentemente, seus enfoques concentram-se principalmente na prevenção de doenças e na procura cotidiana pelo bem-estar. Assim, as ginásticas de conscientização corporal são mais centradas no conhecimento do próprio corpo e no seu estado. Já as de condicionamento físico estão voltadas para a repetição mecânica de exercícios, sem uma proposta de reflexão sobre o que acontece com o corpo e os sentidos. Então, o que a gente pode entender sobre isso? Na conscientização corporal, a gente precisa entender o porquê que eu estou fazendo esse exercício. Por que eu tenho que agachar? Por que eu tenho que fazer esse alongamento, né? Já no condicionamento físico, a pessoa ela não precisa ter essa conscientização toda, né? Claro que a gente vai tentar entender o porquê, mas o objetivo do condicionamento físico já é diferente, né? É aquela parte mais de repetição, mais mecânica mesmo. E a de conscientização corporal, eu preciso compreender todo o meu corpo externo e interno, né? Como que funciona. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da calistenia, né? Do grego kalistênis, cheio de vigor, ou do grego kalos e stenos, beleza e força. Harmonia entre mente e corpo. A arte e a ciência do belo movimento, né? Essa é a ideia original dessa atividade física, mas atualmente ela está presente em treinos funcionais, street working ou crossfit, né? Afinal, o que é calistenia, né? Então, antes da gente entrar nessa parte da calistenia, vocês puderam ver já que atualmente muitas outras práticas corporais, outras modalidades usam a calistenia como base, né? Então a gente vai entender o que é essa base, o que é a calistenia. Vamos lá. A definição da calistenia é utilizar o peso do próprio corpo para construir massa muscular. Seus exercícios desenvolvem habilidades corporais, como coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade e consciência corporal. Apesar de algumas divergências, podemos dizer que a calistenia é um treino funcional, que não utiliza acessórios, nada de aparelhos de academias. Algumas barras fixas e bastões podem ajudar, mas é possível realizar exercícios sem qualquer equipamento e mesmo assim desenvolver os seus músculos. Então, como a gente pôde ver, a base da calistenia é utilizar o peso corporal para praticar essa atividade física, né? Então, a gente pode ver outra coisa interessante dentro dessa modalidade é a superação, né? A sua reinvenção, né? Dentro da modalidade. Por quê?
É claro que eu não estou utilizando ali outros aparelhos, então eu preciso superar os meus desafios diários, né? Não ficar somente naquela mesmice, né? Então sempre tentar superar os seus limites. Continuando. Quando falamos de calistenia, o treino pode ser bem mais prazeroso. Isso porque você pode fazer ao ar livre, em casa e onde desejar. Afinal, você só precisa do seu corpo. Abdominais, saltos, corridas e apoios trabalharão a sua força corporal. Isso tudo com o objetivo de prepará-lo para levantar o seu próprio peso. Você se lembra da destreza em que escalávamos uma porta aos 7 anos? Ou como pulávamos um muro com facilidade? A queimada na escola, os anos escolares são bons exemplos de quando fazíamos calistenia sem saber. Então, o que é calistenia? São exercícios que você faz com seu próprio corpo para se desafiar, né? Para se superar. Então, é bem fácil a gente definir a calistenia. E depois da calistenia, vieram outras modalidades, mas antes disso a gente precisa saber dos princípios da calistenia. Vamos ver. O método da calistenia se originou na ginástica sueca e alemã, né? Ele se destinava a toda a população, adultos e crianças. O maior objetivo era promover a saúde e o bem-estar. Ao mesmo tempo, era também uma ginástica militar, com exercícios para preparar o soldado contra o inimigo. A calistenia também era uma ginástica pedagógica, que pretendia eliminar vícios, corrigir postura e lidar com outras doenças. E, por fim, procurava desenvolver a harmonia do organismo com a dança e movimentos suaves. Bastante coisa, né? E aí, mas a gente tem também os princípios da calistenia, né? Qualquer acepção da calistenia obedece a 6 princípios de estruturação: a seleção de exercícios, a precisão dos exercícios executados, a totalidade dos exercícios com metas para trabalhar o corpo de modo geral, a progressão dos exercícios, né, cuja intensidade de esforço aumentam gradualmente em número, velocidade e complexidade, e a adaptação dos exercícios, né, que consideram idade, sexo e ocupação do praticante, além da unidade de exercícios selecionados, são complementares, né, que evitam o excesso de sobrecarga. E aí a gente pode ver dentro da calistenia os benefícios que a gente pode ter, né, praticando essa modalidade, lembrando que a calistenia é fundamental e imprescindível a atuação do profissional de educação física para você praticar essa modalidade. Apesar de você utilizar o seu corpo onde você quiser, mas você precisa de um acompanhamento. Vamos lá, os benefícios. Quando falamos dos princípios da calistenia, treino sob o belo movimento, como a curiosidade, o importante que você deve ter em mente são os seus benefícios. É uma atividade física que promove saúde e bem-estar, e isso se dá de diversas maneiras. A calistenia é um treino que aumenta a massa muscular e a força física, melhora a resistência, a mobilidade, a flexibilidade e o equilíbrio corporal. Ao aumentar o gasto energético, ajuda a reduzir o percentual de gordura corporal e acelerar o seu metabolismo. E aí a gente vai ver um pouquinho agora sobre o treinamento funcional, que utiliza um pouquinho da calistenia como a sua base, seu princípio, e a gente vai ver um pouquinho sobre essa outra modalidade. Vamos lá. Segundo esse autor, o treinamento funcional é puxar, empurrar, estabilizar, levantar, agachar, arremessar, correr ou saltar para fazer do corpo uma ferramenta que produza movimentos mais eficientes, melhorando a performance e prevenindo lesões, em um processo de aprendizado, desafio e evolução constante. Temos que ter em mente que o exercício funcional se refere à reprodução sistemática de movimentos que possuem alguma função para determinada modalidade esportiva ou tarefa diária do ser humano. Então, quando a gente fala de treinamento funcional, a gente pensa, né, treinamento funcional. Funcional a quê, né? Com qual funcionalidade a gente está treinando, né? A gente está treinando com as nossas tarefas do dia a dia. Claro que quando a gente está em casa, a gente precisa o quê? Levantar um balde, a gente precisa agachar para sentar, a gente precisa empurrar um móvel, a gente precisa fazer alguma coisa, né?
sempre a gente está em movimento, dentro de casa ou na rua. E o treinamento funcional, a base dele é essa. Ele te treina para você ter mais facilidade dentro das suas tarefas do cotidiano, do dia a dia, para que isso seja mais simples e que exija um pouco menos de energia, né, quando você estiver executando. É claro que dentro dessas modalidades, algumas pessoas buscam outras coisas também, né? Como além do condicionamento físico, eles colocaram como um esporte também, né? Tem competições. E vamos ver mais um pouco sobre treinamento funcional. A capacidade funcional é a habilidade de realizar atividades simples do cotidiano com eficiência, autonomia e independência. Assim, o treinamento funcional entra como uma ferramenta para alcançar esses objetivos. A maior parte dos exercícios é executada com o peso do próprio corpo. No entanto, podem ser realizados com acessórios e até alguns equipamentos existentes no mercado. Esses exercícios devem ter uma progressão de intensidade para a evolução do treinamento. Deverão evoluir do lento para o rápido, do simples para o complexo, do mais estável para o menos estável. Em relação à carga, o seu aumento deverá ocorrer quando o exercício se torna fácil ou ineficaz. Aí entra os princípios do treinamento esportivo, né, que é respeitar a individualidade, sobrecarga, especificidade, variação e progressão do exercício. E a gente tem os benefícios do treinamento funcional, né? Desenvolvimento da performance ocupacional, melhora da performance esportiva, aprimoramento das atividades cotidianas, tonificação muscular, melhora da flexibilidade e coordenação, melhora da postura, condicionamento cardiorrespiratório, emagrecimento e assim sucessivamente. A gente tem muitos benefícios, né? E a gente vai ver a diferença entre o treinamento funcional e a calistenia, que são: a calistenia ela pode ser considerada um tipo de treinamento funcional, já que se compartilha alguns conceitos, como o trabalho do condicionamento aeróbico. Todavia, o objetivo dela não é somente estético, mas também inerente à melhora das habilidades de equilíbrio, flexibilidade e coordenação muscular, né? E a gente vai exercitar um pouquinho agora, um exercício bem prático, bem rápido que a gente vai fazer agora. Vamos dar uma olhadinha. Exercitando. Sobre a ginástica de conscientização corporal, né? O que é a ginástica? A. É utilizar o peso do próprio corpo para construir massa muscular. B. É a habilidade para realizar as atividades simples do cotidiano com eficiência, autonomia e independência. C. São técnicas alternativas que reúnem novas propostas de abordagem do corpo, surgiram na década de 70 no Brasil e tiveram origem na busca de soluções para problemas físicos e posturais. Ou letra D, a arte e a ciência do belo movimento. Então, se você respondeu a alternativa C, está correto, né? Essas outras alternativas que a gente viu, fala, claro, de algumas modalidades que estão dentro da ginástica de conscientização corporal, mas a que define melhor é a letra C. Não esqueçam de acessar as nossas plataformas, né? A plataforma Eduque, para vocês terem acesso a todos os nossos materiais. Espero que vocês tenham compreendido melhor o que é a ginástica de conscientização corporal e até a próxima aula.